Olá, madrugadores! Meu nome é Ingrid, sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite de estudos conosco, a Madrugamed. Na Madrugamed, na prática de hoje, dentro de ginecologia e obstetrícia, nós vamos falar de algumas patologias que causam leucorreia, que causam secreção, o famoso corrimento vaginal. Vamos iniciar com a tricomoníase. Qual seria o motivo de consulta? Então, como eu acabei adiantando para vocês, a secreção vaginal, o corrimento vaginal, a leucorreia. O que nós vamos fazer com esse motivo de consulta? Como eu sempre explico para vocês, a gente vai se dedicar aqui na anamnese. Então, vamos pegar o motivo de consulta e perguntar tudo a respeito dele. Qual a característica dele, a quantidade, cor, cheiro, aspecto, faz quanto tempo que percebeu, se já ocorreu outras vezes, tá? Se foi progressivo, se está piorando. Então, aqui, de característico dentro da tricomoníase, seria um corrimento amarelo esverdeado, de odor forte, ok? E então nós vamos buscar sintomas associados. Dentro da tricomoníase é muito comum haver sintomas associados de dor para urinar, da disúria, dor durante as relações sexuais, a dispareunia, prurido também. Então a gente poderia se encontrar com essas situações, tá? Com relação à vida sexual, lembrando aqui que dentro da tricomoníase, a tricomoníase, ela é uma doença, uma infecção de transmissão sexual, perdão. Então, aqui a gente tem que saber muito da vida sexual, né, dessa paciente. Então, quantos parceiros ela tem? Ela tem vida sexual ativa, usa preservativo? Lembrando que como a gente quer fazer diagnósticos diferenciais, é muito importante a gente saber se ela tem, vida sexual de risco, tá? Exposições de risco. Uma vez feito todas essas perguntas que descartem outros sintomas, outras possibilidades, né, por exemplo, eritema, edema na região vaginal, úlceras, lesões na região vaginal, nós febre, por exemplo, também, nós fazemos o roteiro de ginecologia e obstetrícia. Então, além de perguntar se tem comorbidade, se usa medicação, perguntar se já teve gesta, parto ou aborto, como é que são os ciclos menstruais, se são regulares, qual a duração, o fluxo, a data da última menstruação, se já fez corpo histológico oncótico, né, se já fez exame de rastreamento, se já teve infecções de transmissão sexual anteriormente. Então, tudo isso tem que ser perguntado. Estado vacinal dessa paciente. Passando, nós vamos ao exame físico. Lembrando que, em ginecologia e obstetrícia, nós pedimos a autorização da paciente, higienizamos as mãos, calçamos as luvas e solicitamos uma técnica de enfermagem conosco. Fazemos controle de sinais vitais, dados dopométricos, exame físico geral, mais exame físico ginecológico. O que nós esperamos encontrar aqui? O clássico útero em framboesa ou útero tigroide, tá? Que é aquele útero pintadinho. Passando, então, vamos aos exames complementares. Aqui aos exames complementares, caberia pra gente o teste de aminas, caberia o pH vaginal, que é fácil de fazer ali no momento que a gente tá observando esse colo do útero, esse colo do útero, tá? Então, o pH vaginal aqui vai estar aumentado, o teste de aminas vai ser positivo, e o exame a fresco da secreção, a gente vai observar o protozoário, que é causador da tricomoníase, ok? Que é o Trichomonas vaginalis. Com relação ao tratamento, o tratamento vai ser ambulatorial, vai ser feito metronidazol 2 gramas dose única, ou pode ser feito o mesmo esquema da vaginose bacteriana, tá? De 500 miligramas a cada 12 horas. E utilizar o preservativo. Nunca esqueçam de indicar o uso do preservativo para paciente, porque isso vai ser ponto certo com certeza. Lembrando que caberia solicitar para essa paciente, sempre que a gente tiver uma paciente com uma doença sexual, com uma infecção sexualmente transmissível, solicitar sorologias no laboratório, tá? Descartar HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C, porque se ela se expôs a uma infecção de transmissão sexual, ela pode ter se exposto a outras, tá? E convocar e tratar parceiro nesse caso. Bom, pessoal, passando aqui para a vaginose bacteriana. Lembrando que tem um pouco de confusão. Das três que nós vamos falar hoje, nessa aula, somente a tricomoníase é uma infecção sexualmente transmissível, tá? A vaginose bacteriana e a próxima, que é a candidíase, não são, ok? Lembrem disso. Tem que esclarecer para a paciente. Motivo de consulta aqui novamente a leucorreia. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, investigar ali na anamnese qual a quantidade, a cor, cheiro, aspecto,
faz quanto tempo que tá com esse corrimento, se já aconteceu outras vezes, né, investigar tudo a respeito. E aqui a característica é ser branco acinzentado, homogêneo e fino, tá, fino. Lembrando disso que é importante, lá para fazer o diagnóstico diferencial com a candidíase, que também é um corrimento mais, branco, ok? Com microbolhas, aqui tem presença de microbolhas, o cheiro característico de cheiro de peixe podre e piora com a relação sexual e com a menstruação, tá? Essa é uma sacada boa. Perguntar se tem fator de se percebeu algum fator de melhora ou fator de piora, e a paciente provavelmente vai relatar, tá? Se não, especifique. Percebeu se piora quando pratica relação sexual, piora no seu período menstrual, tá? E busque aqui sintomas acompanhantes também, descartem, tá, no caso. Então pergunte sobre disúria, sobre eritema, edema na região vaginal, úlceras, eh, febre, descartem tudo que vocês puderem descartar, então, dor durante a relação sexual, sangramento durante a relação sexual. Então, mesmo que a gente já tenha direcionado ali o nosso diagnóstico, descartem outras possibilidades, tá, porque vai estar lá no checklist. Seguindo, faça um roteiro de ginecologia obstetrícia, como eu falei pra vocês. Tem alguma comorbidade, uso de alguma medicação, data da última menstruação, ciclos menstruais são regulares, qual a duração, fluxo, já teve gestos, parto, aborto, já teve infecção de transmissão sexual. Mesmo que aqui a gente tá suspeitando de vaginose bacteriana, a gente tem que descartar, então, relações sexuais de risco. Como é que é a sua vida sexual? É ativa? Tem quantos parceiros? Utiliza preservativo? Ok? Exame físico, como eu sempre falo, pedimos permissão, higienizamos as mãos, calçamos as luvas, solicitamos uma técnica de enfermagem, fazemos controle de sinais vitais, dados antropométricos, exame físico geral, mais o exame físico ginecológico. No momento desse exame físico ginecológico, aí a gente já pode aproveitar para fazer a avaliação de pH, de aminas. Aqui o pH vaginal também vai estar aumentado. O teste de aminas também vai estar positivo, então vejam essas similaridades, tá? Mas diferentemente aqui eu não vou ter o útero tigroide, não vou ter o útero, o colo em framboesa, ok? Aqui o corrimento vaginal ele vai ser branco, acinzentado, com cheiro característico de peixe podre. Lá na tricomoníase, que é uma infecção de transmissão sexual, ele é mais amarelo, mais esverdeado. O cheiro é ruim, mas não é tão característico assim de peixe podre, ok? E no exame fresco da secreção, nós encontramos as Clue cells, tá? Lembrando que o causador da vaginose bacteriana é a Gardnerella vaginalis, que é uma bactéria que nós temos normalmente já na nossa flora vaginal e que ela, por um desequilíbrio dessa flora, seja por um desequilíbrio do pH, por um fator de estresse, por uma higiene inadequada, daqui a pouco essa paciente faz do chá vaginal, acabou, se proliferando demasiado e gerando a vaginose bacteriana. O tratamento, então, vai ser ambulatorial, vai ser metronidazol 500 miligramas, 7 dias a cada 12 horas, tá? Aqui a gente não opta pela dose única, ok? E os chips que eu falei ali, deixei ali a Gardnerella vaginalis para vocês não esquecerem, ok? Lembrando que aqui a gente não tá falando de uma infecção de transmissão sexual. E aqui como auxílio, assim, para paciente, como eu acabei citando para vocês, não utilizar sabonetes ali com cheiro, né, preferir por sabonetes neutros, não fazer ducha vaginal, eh utilizar preservativo nas relações sexuais também poderia ali auxiliar com o pH, não realizar esse desbalance do pH, então tudo isso seriam, medidas não farmacológicas para a gente informar a paciente, que também é muito importante, tá bom, pessoal? E seguindo para nossa última causa de leucorreia da aula de hoje, a última causa da aula de hoje, que gera então aquele corrimento vaginal, secreção vaginal, a candidíase vaginal. Motivo de consulta, a leucorreia. O que que nós vamos fazer? Vamos para a anamnese. Pegamos esse motivo de consulta e perguntamos tudo a respeito dele. Então, o que que nós vamos perguntar? Faz quanto tempo? Quantidade, cheiro, aspecto, odor, se já aconteceu alguma outra vez. Sintomas acompanhantes, buscamos sintomas acompanhantes. Edema, eritema, prurido intenso na região genital, dispareunia. Então, isso são alguns sintomas associados que vão estar presentes na candidíase. A gente sabe, né, que a candidíase ela incomoda muito o paciente, ela coça demais. Coça, deixa a região vaginal
vermelha, inchada, irritada, né. Então isso também se torna molesto, incômodo durante as relações sexuais. E aqui a característica quando a gente perguntar ali do motivo de consulta, vai ser um corrimento branco também, mas aqui é espesso, diferentemente ali da vaginose bacteriana causada pela Gardnerella, que dá um corrimento branco acinzentado fino, aqui a gente está falando do branco espesso, característico, quando a gente pergunta se parece uma coalhada, né, se parece um leite coalhado. E não tem odor, não tem cheiro. Lá tem um cheiro de peixe podre e aqui não tem cheiro nenhum, ok? Sem odor. Lembrando, feito isso, a gente faz ali o roteiro de ginecologia e obstetrícia. Tem alguma comorbidade, faz uso de medicação, mesmo sabendo que aqui não é uma ITS e suspeitando uma ITS, perguntar da vida sexual desse paciente, se ela tem múltiplos parceiros, se ela utiliza preservativo ou não, eh, perguntar, se já teve gestas, partos, abortos, perguntar qual foi a data da última menstruação, perguntar como é os ciclos menstruais, regularidade, fluxo, duração. Então tudo isso tem que ser perguntado, ok? Com respeito ao exame físico, a gente pede permissão do paciente, higieniza as mãos, calça as luvas, pede a técnica de enfermagem para estar auxiliando conosco, controle de sinais vitais, dados antropométricos, exame físico geral e exame físico ginecológico. Aqui, diferentemente das outras 2, pH vaginal vai estar diminuído, o teste de aminas vai estar negativo, ok? E o exame a fresco, o que a gente vai encontrar na secreção? As hifas, né? Porque aqui nós estamos falando de um fungo, da Candida albicans, geralmente. Lembrando que a Cândida tem outros subtipos, mas geralmente na candidíase vaginal mais frequente ainda é a Cândida albicans a mais encontrada. Lembrando que não é uma infecção sexualmente transmissível, tem que deixar isso bem claro para a paciente. Lembrar que aqui não é para fazer ducha vaginal, não é para lavar, a região genital, a região íntima com sabonetes cheio de cheiros, né, que alterem muito esse pH. O estresse também pode estar muito associado ao sedentarismo, à alimentação inclusive, né, a gente sabe que tem muitas pacientes que têm candidíase vaginal de repetição e que a gente tem que fazer toda uma mudança do estilo de vida dessa paciente, ok? Aqui o tratamento é ambulatorial, pode ser feito com fluconazol, pode ser feito com miconazol, pode ser feito por via tópica, assim como pode ser feito por via oral, ok? A gente geralmente inicia com miconazol por via tópica, né, intravaginal, e quando não funciona, daí a gente opta por tentar o fluconazol 150 miligramas, dose única via oral, tá? E aqui eu botei nos chips, que é o fungo, né, que é a Candida albicans. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido da aula. Então, lembrando, nós temos algumas leucorreias, mas elas se apresentam diferentes e os sintomas associados também são diferentes. Então, nós temos lá na tricomoníase um corrimento amarelo esverdeado, com um odor incômodo. A gente tem o colo em framboesa, que é muito característico, vai ter sintomas de processo inflamatório infeccioso, então, disúria, dispareunia, né, um incômodo na região genital. Vai ter, né, no exame físico esse colo tigroide ou em framboesa, vai ter o pH aumentado, as aminas positiva, nós vamos observar o protozoário no exame a fresco desse corrimento vaginal, tá? E daí nós vamos estar falando de uma infecção de transmissão sexual, ok? Tem que tratar parceiro. E nós vamos tratar a tricomoníase, que é causada pelo protozoário da Trichomonas vaginalis, com metronidazol. Lá pode ser feito com dose única. Passando então, o que que a gente viu? A vaginose bacteriana com corrimento branco acinzentado, perdão, branco acinzentado, com bolhas, com um cheiro característico de peixe podre. Nós vamos observar nas aminas positivo, pH aumentado, e na observação a fresco as clues céus. Não é uma infecção sexualmente transmissível, é causada pela bactéria Gardnerella vaginalis e a gente vai tratar com metronidazol, ok? Seguindo, por último, a candidíase. O corrimento também é branco, só que o corrimento da candidíase é grosso, espesso, não tem cheiro.
Também causa muitos sintomas locais, como a coceira, o prurido, o edema, o eritema na região vaginal, esse incômodo, na região, né, esse processo inflamatório mesmo. O pH vai estar diminuído, é a única que diminui o pH, o teste de aminas vai estar negativo, tá. E a gente vai observar as hifas, porque é um fungo, é a Candida albicans. E aí a gente vai tratar ou com fluconazol, por exemplo, clotrimazol, algum outro antifúngico por via tópica ou por via oral. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido a aula, tenham gostado, consigam diferenciar bem na hora da prova entre as 3. É um tema quente que pode cair no Revalida, viu? Qualquer dúvida é só deixar aqui embaixo, estamos à disposição e até a próxima aula. Tchau, tchau, boa noite.